nós devemos agradecer a Deus pela oportunidade de pessoas terem iniciativa, de pessoas terem disposição de fazer acontecer. Então, agradecer ao idealizador, aos idealizadores do projeto, e que venha ser uma bênção nas pessoas que forem alcançadas por esses vídeos. Muitas vezes, nós não temos dimensão do quanto algo que, aos olhos humanos, pode parecer pequeno, mas que tem um poder transformador na vida das pessoas que aceitam, que entendem que isso é o melhor para a vida delas. Nessa tarde, já iniciando a semana, nós temos outro assunto muito importante, que é falar sobre liderança feminina, que tem sido tão atacado em nossos dias. E, mediante o caráter perfeito de Deus, nós precisamos entender que o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, Satanás, ele quer, a todo custo, distorcer a ideia da liderança feminina. E ele quer que a gente acate essa ideia que o mundo tem, de que a liderança feminina é tudo aquilo que Deus não instituiu. Mas, nesse momento, nós vamos compreender um pouco mais do que é a liderança feminina à luz da Bíblia. De que forma Deus já escreveu, já deixou claro para nós, como mulheres, nós devemos agir mediante a sociedade. E nós, graças a Deus, nós temos uma forma muito linda de sermos enxergadas por Deus. Todos nós. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo, o quê? Se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém. Porque Deus é um Deus de igualdade e um Deus de unidade. E pelo amor que Deus tem por cada um de nós, esse amor, ele transcende qualquer diferença. Seja ela cultural, seja ela de raça, de gênero, de cor. Então, Deus não olha com distinção, com diferença para os seus filhos, para os seus servos. E hoje a nossa sociedade, ela tenta, porque o inimigo, ele quer destruir a nossa união, a nossa vida plena e saudável em comunidade. Então, ele quer a todo custo colocar uma rivalidade. Ele quer colocar diferenças e quer destruir o nosso bom relacionamento. Tanto com os nossos pares, as mulheres com as mulheres, contra o sexo oposto. E qual foi a ordem dada? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Qual foi a ordem que Deus deu? Frutificai, multiplicai, enchei a terra e o quê? Sujeitai-a. Desde a criação, nós somos chamados a liderar. Deus nos chama para sermos homens e mulheres que têm o espírito de liderança. E Ele quer colocar isso em cada um de nós. Muitas vezes esquecemos que Deus tem esse plano para a nossa vida. Então, Ele chama ambos, homens e mulheres, a liderar como aliados e não como rivais, como o mundo tem pregado. O homem lidere com responsabilidade, com firmeza, mas também com amor. A mulher líder, seja uma líder com sabedoria, mas também com sensibilidade e influência. Liderança bíblica, irmãos, é serviço, não é autoritarismo. É iniciativa e não querer impor sobre o outro. E muitas vezes, o que a sociedade tem pregado? A sociedade tem distorcido, tem mudado, tem revertido o nosso papel como liderança feminina na sociedade. A sociedade quer impor um padrão distorcido
que vai ao contrário do que a lei divina diz sobre qual é o papel da mulher na sociedade. Nós temos uma missão, nós temos um propósito divino para exercer o nosso papel de mulher. Mas a sociedade, ela tenta impor e distorcer esse papel. Porém, nós podemos perder qualquer coisa, mas não podemos perder a presença do Espírito Santo. Por mais que o mundo diga que a gente precise querer subir, querer liderar, querer tomar o lugar do outro, mas mediante a presença do Espírito Santo, nós não seremos destituídos da presença de Deus em nossa vida. E também, algo muito, muito importante que nós precisamos lembrar é que o mundo, ele oferece uma falsa liberdade para essa liderança. Você precisa ser livre, você precisa fazer coisas que precisa perder a sua fé, você precisa ser rebelde, mas Deus diz assim, que a mulher, para liderar, mediante a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, não precisa fazer uso de rebeldia. Não precisa abandonar a sua fé para ser uma boa líder. Nós precisamos ter sempre isso em mente, E eu trouxe um exemplo aqui de uma mulher da Bíblia que ela, apesar de tempos difíceis que ela enfrentou, de situações difíceis, ela perseverou e teve a presença, a inspiração de Deus o tempo todo na sua vida, que foi Débora. E lá em Juízes, capítulo 4, fala que Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E ela vivia uma situação muito difícil. Era um momento difícil em Israel. O povo de Israel enfrentava uma situação difícil. E ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel, e nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Nós extraímos aqui, percebam que Débora era uma autoridade espiritual, porque ela era profetisa. Mas também ela era uma autoridade judicial, por ser juíza. E Débora, ela tinha uma liderança, porque as pessoas iam até ela para resolver os seus problemas. Será que estamos sendo mulheres que resolvem problemas, que mantêm a ordem, ou nós estamos sendo mulheres que causam problemas na nossa sociedade? Quem nós estamos sendo? Então, Débora, ela transmitia firmeza, sem perder a sua essência feminina. Ela não abandonou o seu ministério do lar, ela era casada. A Bíblia enfatiza isso. Então, ela era juíza, ela era profetisa, mas ela era esposa. E hoje, muitas vezes, nós somos levados a acreditar que assumir o papel de esposa, de mãe, não pode ser conciliado com uma boa líder, com uma boa profissional, com alguém que cresce na carreira. Percebem o quanto há uma dualidade entre a instituição divina e aquilo que o mundo prega sobre o que é ser uma líder feminina. Uma líder que respeita os princípios divinos e acata isso e faz disso um impulso. Eu sou cristã, eu sou mãe, eu sou esposa, mas acima de tudo também eu sou alguém que teme a Deus. E por isso Deus confia. Deus confia grandes cargos. Deus confia grandes posições. Porque nós não perdemos essa essência. Então, ela era juíza, profetisa, líder, esposa. Ela era uma autoridade. Ela tinha autoridade, tinha coragem, mas ela não perdeu a sua essência. Ela era firme, mas ela era sensível à voz de Deus. Então, nós temos aqui uma breve comparação. Aquilo que o mundo quer impor, quer determinar, que são atributos de uma líder feminina, e aquilo que é realmente a ordem divina. Então, o mundo nos diz o tempo todo para termos ambição. Mas a ordem divina é que nós tenhamos muito firme em nossa mente, muito certo a nossa missão.
Qual é o meu papel? Por que que eu estou aqui? Por que que Deus me criou? Quem eu sou? Qual é a minha missão? Antes de qualquer coisa, né? De ter ambição por uma posição, eu preciso ter em mente qual é a minha missão. O mundo fala para termos o quê? Supremacia. Mas a ordem divina é que tenhamos impacto. De que forma nós, mulheres, temos impactado o nosso lar? Temos impactado o nosso ambiente de trabalho? Temos impactado as pessoas que estão à nossa volta, na nossa vizinhança, no transporte para irmos até a escola, a faculdade, o trabalho? Como temos impactado as outras pessoas à nossa volta? O mundo prega que nós temos que tomar o lugar do outro. Você tem que ser a melhor. Você tem que conquistar lugares que ninguém conquistou, que ninguém chegou. Para mostrar para o mundo que você é uma líder. Porém, Deus olha para cada uma de nós e fala assim: filha, ocupa o teu lugar com excelência. Eu te coloquei aqui, então faz o teu melhor aqui. Se você ainda não alcançou o emprego que você sonhou, que você sonha, ocupa hoje o lugar que Deus te colocou com excelência. Não fique se lamentando, se lastimando. Se você ainda não conseguiu entrar naquela vaga, não conseguiu ainda o curso que você tanto almeja, ocupa o teu lugar hoje com excelência. Essa é a ordem divina. O mundo fala que nós precisamos disputar o espaço, que nós precisamos alcançar a todo custo, de qualquer forma. E a ordem divina é que nós façamos uma entrega silenciosa a Deus. Que a cada dia nós tenhamos em mente que Deus estará ao nosso lado. Assim como Ele fez com Débora. Débora, além de tudo que ela tinha, de cargo, de responsabilidade, tudo aquilo, ainda assim ela vivia numa situação difícil, social, né? Aquele momento ali, o povo vivia uma situação de aflição. Eles estavam aflitos, eles tinham problemas, eles precisavam de ordem. Então, Débora, diante de todas as suas atribuições e uma situação difícil do povo, ela manteve sempre a sua entrega a Deus. Por isso que ela pôde ser uma boa líder. Porque ela se entregava diariamente a Deus. E ela colocava nas mãos de Deus todos os seus problemas. Então hoje, Deus faz o mesmo convite a você. Deus está chamando mulheres a ser líderes, verdadeiras líderes, que lideram, apesar da situação difícil. Se você está tendo uma crise no seu casamento, se você acha que a educação dos filhos está te custando muito, se você ainda não conquistou aquilo que você tanto deseja, mas Deus te chama a liderar com excelência, com entrega total a Ele, fazendo da sua vida uma vida que impacta positivamente outras pessoas. E que tenhamos sempre o desejo e que Deus faça em nós uma transformação completa para que nós sejamos consideradas mulheres de Provérbio 31. Que sejamos mulheres fortes, sábias, temente ao Senhor, independente das circunstâncias e da situação. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Por mais que o mundo queira ditar, queira dizer como é ser uma líder, segundo as coisas, né, deste mundo, segundo as inclinações, a forma distorcida do que é ser mulher, do que é ser uma líder feminina, nós precisamos superar tudo isso. Nós precisamos dar ouvidos àquilo que as Escrituras falam. Nós precisamos seguir exemplos de mulheres que foram sábias, tementes ao Senhor e que conseguiram fazer a diferença na sociedade, né, que ela vivia, em sua época, em sua realidade. E é isto. Amém. Que o Senhor nos abençoe.